Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre autoabandono, mas é aquele autoabandono que ninguém vê. Não é esse que as pessoas deixam de se arrumar. É quando você deixa de se escutar. É sobre esse tipo de autoabandono que eu quero conversar um pouquinho. Porque às vezes a gente deixa de se escutar e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia falam muito de autoabandono como se fosse só na parte da estética, mas eu quero aprofundar mais um pouquinho. Como se, tipo assim, a pessoa era vaidosa e deixou de ser, se arrumava e parou de se arrumar. Mas não é sobre esse autoabandono. Eu quero falar sobre aquele autoabandono que realmente machuca de verdade. Não é esse que mexe só com o espelho. Ele mexe nas suas próprias entranhas, ele mexe com a sua própria alma. É quando você sabe que sente e escolhe se calar. Sabe o que sente, mas escolhe se calar. Sabe, é esse autoabandono, ele geralmente ele não começa grande. Ele começa ali, ó, pequenininho, nas pequenas coisas do seu dia a dia. Muitas vezes você é quando você aceita o que te fere para não perder alguém. E você acaba ali, ó, né? Às vezes você engole muitos nãos que o corpo inteiro queria gritar e colocar para fora e você prefere engolir. Você se adapta tanto que esquece que quem era antes de você se adaptar a tudo isso de ruim que está acontecendo na sua vida. E você fica ali, você não desaparece de uma vez, você vai desaparecendo aos pouquinhos. Você vai se deixando para depois. E existe um sinal nesse autoabandono que é muito perigoso. E não é tristeza, é a indiferença que você começa a carregar consigo mesma, a indiferença para com você mesma. Você já não sabe mais o que você gosta, você vive no automático, sente um vazio, mas não consegue dar nome para ele. E não é que sua alma morreu. Não, você está ali, sua alma está ali. É que você parou de se voltar para dentro, você parou de se ouvir. E a maioria das pessoas não se abandona porque quer. Não, jamais. Ninguém vai se abandonar porque quer. Muitas vezes a gente se abandona como, se autoabandona como uma forma de sobrevivência, para ser aceita, para não ser rejeitada por ninguém, para não perder certos vínculos. Mas o preço que se paga por isso é muito alto e não vale a pena. Eu digo por experiência própria. Você muitas vezes continua cercada de pessoas, cercada de gente ali ao seu redor, mas você continua completamente sozinha por dentro. E vai chegar um momento em que sua alma vai cobrar profundamente de você, porque o seu corpo, ele vai cansar de tudo isso. A sua mente vai travar, a vida vai perder cor, você vai começar a ver a vida preta e branca, cinza. E isso não é castigo, isso é a vida te avisando. E você não é que você precisa se consertar. Não, você só precisa se reencontrar, porque você acabou se perdendo no meio do caminho. Você precisa se reencontrar e voltar para si. E voltar para si não é que você precise virar outra pessoa, não. É você parar de se trair. É você começar a se respeitar. Ou melhor, você começar a respeitar o que você sente. Dizendo não, mesmo com medo. Ficando do seu próprio lado, mesmo quando ninguém fica. É você ter auto-amor. E auto-amor não é mimo. É lealdade interna. É lealdade
consigo mesma, é lealdade com quem você é de verdade. Talvez você, talvez você perceba que se autoabandonou é um ponto do caminho. Claro, você vai perceber. E tá tudo bem. O erro não foi você ter se perdido. O erro seria você continuar passando por você mesmo sem se reconhecer como pessoa, como ser humano, com quem você é de verdade. Mas eu te digo, comece a olhar para dentro. Volte-se para dentro de si. Volta para você. A sua alma, a sua essência continua lá te esperando. É só você dar o primeiro passo e olhar para você mesmo com respeito, com lealdade e amar quem você começar a se amar quem você é de verdade, a amar quem você é de verdade. Porque muitas vezes a gente assume um personagem, a gente começa a dizer coisas que a gente não queria, a ser como a gente não queria só para agradar as outras pessoas. Mas quando a gente aprende a se amar, a se respeitar e começa a se reencontrar, a gente começa a abraçar quem a gente é de verdade. E não importa quem vai gostar, quem não vai, ou quem você vai agradar, ou se você não vai agradar. Não importa, o que importa é você agradar a você mesma, a você se amar. Por isso eu te digo, por experiência própria, quantas vezes eu não fiquei perdida em meio ao caminho aí da vida, sendo quem eu não gostaria de ser, mas justo por esse motivo, para agradar as pessoas. Se alguém me chamasse para alguma coisa, eu não sabia às vezes nem o que era, eu já ia logo lá. Sim, sim, eu vou, eu faço, eu quero. Sempre me dando em primeiro lugar para os outros e para mim mesma nada. Até que eu comecei a olhar para mim de verdade e comecei a ver que não vale a pena. Infelizmente, nessas coisas e nesses momentos, a gente tem que ser um pouco egoísta, sabe? E começar a se colocar em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. E voltar os olhos para quem somos. Por isso eu digo, se você anda meio perdido, em meio ao tempo, em meio a quem você é, comece a olhar para você com mais amor e com mais carinho. Volta, volta para você, vale a pena. A sua alma, a sua essência ainda está aí te esperando.